FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Olá amigas, olá amigos. O canal Futura vai trazer nesta série vários projetos de pesquisa desenvolvidos no Brasil que impactam tanto a qualidade de vida e a ciência do Brasil como com repercussões muitas vezes internacionais. A gente vai também trazer o conceito de que a pesquisa é necessária para desenvolver soluções práticas, quase que imediatas, em benefício da população e para solucionar problemas que nos afetam durante o nosso cotidiano e o nosso viver. Quem nunca passou por congestionamentos? Quem nunca ficou esperando por tempos intermináveis a chegada de um transporte? Bom, para resolver essa situação, que é bem peculiar ao brasileiro, nós trouxemos aqui o Márcio Calisto, que com um projeto PIP da FAPESP, ele e mais 3 colegas montaram uma empresa através do projeto PIP, que ele vai dizer um pouquinho como essa empresa surgiu, o que ela faz e como a sua vida é afetada para melhor por causa do produto que eles estão desenvolvendo. Márcio, é um prazer estar aqui porque você é um exemplo muito claro da utilidade prática da pesquisa em situações do cotidiano. Como é que surgiu a ideia de estudar mobilidade e soluções para ele? Muito obrigado, professor Saldiva, obrigado à Futura e à FAPESP pelo convite. A ideia do nosso aplicativo surgiu de um dos nossos sócios, um dos nossos amigos, na verdade, um amigo meu que fez faculdade comigo. Ele já trabalhava com isso na França, ele fez doutorado na França, ele estava trabalhando com o transporte público lá e ele pensou, bom, aqui na França eu estou fazendo isso, mas o transporte aqui funciona, Então ele pensou assim, poxa, por que eu não volto para o Brasil e tento fazer alguma coisa lá usando as plataformas que existem lá no Brasil, Então a gente decidiu naquela época se juntar, tentar utilizar o conhecimento que a gente já tinha, a experiência que a gente já tinha na área para produzir algo que pudesse aliviar a situação, então tentar propor alguma solução com base tecnológica para isso, Nós começamos naquela época a olhar para o sistema que existia aqui em São Paulo e uma das coisas que mais nos impactava, na verdade, era o tempo que as pessoas demoravam tanto para pegar o ônibus quanto nos seus deslocamentos diários com o transporte público. E naquela época, calhou da Secretaria de Administração de Transportes, a SPTrans, tornarem públicos os dados de acesso, de posicionamento dos GPS dos ônibus de São Paulo. Então, em São Paulo, ao longo do dia, são mais ou menos 15 mil ônibus rodando. Esses 15 mil ônibus, a cada 45 segundos, enviam o seu posicionamento, a sua coordenada GPS, para um servidor que existe na SPTrans, e a SPTrans disponibiliza então esses dados para qualquer pessoa, para qualquer grupo de pesquisa, para qualquer empresa que queira utilizar esses dados para extrair algum tipo de informação relevante, tanto para a população quanto para o próprio governo. Então nós começamos a partir daí coletar esses dados e analisar então o fluxo de ônibus na cidade de São Paulo para propor primeiro um aplicativo que fosse útil para o cidadão que pega ônibus todo dia. E o que o aplicativo faz? Que informação ele dá para o usuário? A informação que a gente dá hoje para o usuário é uma informação de que horas que o meu ônibus vai chegar no ponto de ônibus. Então essa é a principal informação que a gente fornece para o passageiro hoje através do nosso aplicativo. Então na realidade esse aplicativo ele tira tempo de espera Isso. E fornece tempo útil para o passageiro. E com isso, uma parte do tempo perdido, que é esperar o ônibus no deslocamento, ele ganha. Exatamente. Ele ganha pegando o ônibus na hora próxima que ele está chegando. E tem uma pesquisa importante da Rede Nossa São Paulo que entrevistou várias pessoas nos pontos de ônibus e a percepção que as pessoas têm de espera do ônibus é muito maior do que o tempo real que ela espera, Normalmente, esse número pode chegar até 2 vezes a mais do que, olha, eu acho que eu estou aqui há 20 minutos esperando, quando na verdade só passaram 10. Então, com o nosso aplicativo, você também consegue saber quanto tempo você esperou o ônibus, antes dele chegar. A ideia é que você espere o mínimo possível, dado que a gente sabe e te avisa que horas que o seu ônibus vai passar. Talvez porque os pontos de ônibus de São Paulo ainda não são um verdadeiro spa, um lugar para relaxamento, Não, exatamente. Você não tem muitas vezes lugar para sentar em quantidade suficiente. Exatamente.
e às vezes até condições mínimas de conforto térmico. Isso. O acústico não é o forte. Então a percepção é maior, então, de desconforto é maior do que o tempo real. Exatamente. Que você esperou, né? Tem até uma questão engraçada sobre isso. Engraçada não, é triste, né? Mas que a gente adaptou o nosso produto para uma versão do aplicativo que chama aplicativo corporativo, onde a gente tenta resolver um desses problemas, que infelizmente tem pontos de ônibus que, além desses problemas, tem problemas de assalto, né? As pessoas ficam sozinhas, às vezes, por exemplo, na Raposo Tavares, ficam sozinhas à noite ali no ponto, e o que costuma acontecer é que o pessoal sai da empresa, vai para o ponto de ônibus, fica 15, 20 minutos, passa alguém de moto, né? Passa um assaltante, leva todos os celulares de todo mundo no ponto e vai embora, né? Então a gente está fazendo uma versão do nosso sistema, que já está instalado numa empresa, na Raposo, onde dentro da empresa a gente colocou um painel de espera de ônibus, onde a gente indica que horas que cada ônibus que vai chegar vai passar ali naquele ponto em frente da empresa. A gente tenta evitar, então, que as pessoas fiquem 20, 30 minutos esperando o ônibus no ponto. Isso também acho que vai da mentalidade de startup que a gente tem de tentar entender, né? Adaptar os nossos produtos rapidamente, tentar entender quais problemas que estão acontecendo na cidade para prover soluções utilizando as informações que estão por aí já. Né? Isso mostra que não ia ser a França que ia produzir esse aplicativo, inclusive com esse pensamento da segurança, Exatamente. da segurança pessoal do usuário. Isso. Quer dizer, é mais do que um aplicativo que leva em conta o transporte e o fluxo de ônibus. Você tem que levar também toda a realidade cultural, social, e inclusive a precaução deve ser diferente para determinado, dependendo da onde está na cidade. Né? Tem regiões mais conflagradas, mais dominadas pela criminalidade, e outras que são razoavelmente seguras. Isso, exatamente. E para onde vocês estão indo, né? Vocês tiveram esse aplicativo, eu sei que é um aplicativo de uso livre, né? Sim. Como é que ele chama? Chama aplicativo coletivo. O coletivo. Eu tenho no meu celular, né? E ele funciona muito bem. Ele prevê com muita qualidade o tempo que você sai, que eu tenho que sair da faculdade de medicina, às vezes, para pegar o ônibus para ir para a cidade universitária, né? E como é que vocês mantêm a empresa? Como é que, se ela é de graça, vocês fizeram isso, como é que vocês vivem? Porque, afinal de contas, o importante é ter o ideal, mas também como é que chega o feijão em casa? O arroz, o feijão e feijão-arroz começaram a chegar através dos projetos PIP da FAPESP, né? A gente começou com essa leva de financiamento da FAPESP, então a gente sentou e escreveu, talvez uma coisa que facilitou para o nosso lado foi o nosso passado acadêmico já, né, que a gente participou desses, né, dos processos de mestrado e doutorado das universidades, e a gente tinha uma facilidade talvez para escrever esse tipo de projeto de pesquisa, então a gente conseguiu escrever para a FAPESP, e a FAPESP então deu a semente inicial para que o projeto pudesse sair do papel. Depois disso nós começamos então a trabalhar com os aplicativos, né, o aplicativo coletivo, e a gente desenvolveu também o coletivo corporativo para as empresas, mas isso foi muito interessante para a gente conseguir se aproximar da Secretaria de Transportes, da SP-Trans e da CET aqui em São Paulo. E aí, com essa aproximação que a gente teve com eles, a gente começou a entender como era o dia a dia do pessoal lá dentro, quais as dificuldades que eles encontravam, o que a gente poderia fazer para agilizar o processo de tomada de decisão que eles têm hoje lá dentro, né? Então, disso também vem a agilidade que uma startup tem de a gente está enxergando que eles têm um problema lá dentro. Então, depois do PIP, a gente desenvolveu um outro sistema de análise de dados que roda na CET e na SP-Trans hoje, que você tem um panorama geral das velocidades das vias de São Paulo do ponto de vista do ônibus. Então, hoje o gestor pode abrir um painel e ver, olha, eu sei que hoje a média da cidade, dos corredores é X km por hora, eu sei que na semana passada era Y km por hora, eu sei que implantando esse corredor aqui a velocidade aumentou em tantos % de quilômetros por hora, eu sei quais horários do dia eu tenho um maior pico de trânsito. E se a gente analisar isso e passando isso para o gestor, né, ele tem uma visão muito mais global da cidade, além de uma visão bem específica, né? Então ele consegue olhar, dar um passo para trás, ver o todo, como que a cidade está se comportando, mas quando acontece alguma coisa em tempo real, o nosso sistema alerta também. Olha, a velocidade da Rebouças hoje, ela está em 7 km por hora. É baixa, e ela está 20% abaixo do normal, porque a gente tem 4 anos de histórico de dados já. Então a gente consegue avisar o gestor, olha, tem alguma coisa acontecendo lá.
pega uma câmera, vê se você consegue ver, senão manda o agente para lá, né? Isso ajuda a otimizar a alocação de agentes ao longo do dia na cidade para que você possa resolver os problemas de gargalas do trânsito mais rapidamente, né? Como você falou, a velocidade da Rebol 7 por hora, é interessante, né? Porque os bandeirantes andavam em mula a 18 por hora, dava para fazer uma série, os bandeirantes chegavam antes, né? Quer dizer, todo o progresso está indo por baixo e a ideia é que você tem que dar fluidez para o ônibus e fazer com que ele seja atraente pela sua velocidade, pela sua praticidade. Isso. Mas, voltando um pouquinho para a história, tem alguma coisa que vocês estão tentando fazer, se não eu vou dar uma sugestão, para o tempo semafórico para pedestre? Porque essa é uma das aventuras mais difíceis de atravessar, por exemplo, uma avenida como a Paulista. Antes do farol abrir. Antes do farol abrir, né? Então, como é que está? Tem um projeto? Só por curiosidade pessoal, acho que muita gente que atravessa a rua sabe que o pedestre não tem vez, né? O ônibus já não tinha, foi a greve que colocou ele no mapa. Sim. Mas será que agora tem alguma chance para pedestre? Olha, com relação aos semáforos, nós já tentamos essa entrada lá, a gente já falou com a CT, com alguns órgãos da CT, né, algumas das JETs, né, que são as subdivisões internas da CT, e a gente não conseguiu avançar muito nessa área dos semáforos, né, porque a gente poderia realmente propor algo que pudesse melhorar o trânsito nessa área. O CT tem várias designações, inclusive no campo de faixa de pedestre, uma companhia de extermínio de transeuntes, né? Que dá bem uma ideia da dificuldade, né? Bom, Márcio, eu não sei nem como agradecer como cidadão, né? Como habitante de São Paulo. Eu nasci aqui, eu tenho um caso de amor com a cidade e sinto que um dos grandes problemas hoje é a locomoção. Sim. Né? E a locomoção tira tempo para você estudar, Sim. tempo para você encontrar as pessoas que você gosta, Isso. tempo que você tem para descansar, né? Para dormir e para outras finalidades vitais, né? Então, qualquer coisa que funcione, e essa ideia de vocês adaptarem para várias realidades, incluindo áreas que estão fora do pacote do transporte, como, por exemplo, a segurança pública, ela mostra que o trabalho de vocês não vai ter fim. Porque eu prevejo que a solução da mobilidade na nossa cidade, ela precisa de inteligência. E é isso que vocês estão colocando no sistema. Sim. E dando esse instrumento para o próprio governo poder diagnosticar a eficiência das intervenções numericamente. O que a gente gostaria de fazer, a gente está fazendo agora, que é aumentar essa atuação, é tentar fazer uma gestão baseada em evidências, né? E não simplesmente um achismo do que tem que ser feito na cidade. A gente está tentando analisar os dados existentes, extrair informações úteis e relevantes, né, através de técnicas de análise de dados, e fornecer essa informação para o gestor e para o passageiro, né, para que eles possam tomar decisões baseadas em informação, né, que vai ajudar muito. Essa é a importância de você fazer pesquisa e também gerar oportunidades de desenvolvimento de coisas práticas. E esse projeto PIP da FAPESP, ele vem cumprir essa função. Márcio, eu queria agradecer muito a sua presença e convidar aos telespectadores do Futura que esse depoimento, né, ele quiser ser visto, quiser ser mostrado como exemplo para um jovem, para alguém da família, compartilhar com seus familiares, com seus amigos. Vai estar esse depoimento e todos os demais. E vai ser um elenco, vai ter um repertório diverso de bons exemplos, de boa pesquisa e de ações de cidadania como essa. Um abraço para vocês e muito obrigado pela atenção.